2025 tá acabando e foi um bom ano para quem gosta de passar medo. Teve de tudo, teve vampiro, teve capiroto, teve lobisomem e teve até filme que fez marmanjo, tipo tu aí que dorme de luz acesa, ficar com medo de cachorro. Eu sou Pablo Zorzi, o Lorde Supremo, o Messias do Terror, o único ser do planeta que assiste bomba pra tu não precisar assistir, e eu fiz o trabalho sujo. Eu garimpei, eu filtrei, eu sofri, tudo para trazer para vocês, bando de desocupado, um ranking com os 10 melhores filmes de terror de 2025, na minha opinião, não na tua. Então mete like, se inscreve no Capivara e eu já vou dando um spoilerzinho de leve, tem um filme com essa moça aqui na lista, a Mia Goth, ou Mia Mello da Silva, como eu carinhosamente a chamo, porque ela é um pouco brasileira e é minha amiga. Inclusive, em algum momento aqui desse vídeo, eu vou mostrar uma foto do dia em que eu e ela saímos para procurar um restaurante que vendia coxinha em Londres. Creia, irmão. Em 10º lugar, para quem curte homem peludo uivando, e eu não tô falando do meu amigo Valdir quando bebe umas, temos Lobisomem. E a história começa com aquele tempero que todo filme de terror adora, trauma de infância. O Blake, quando era moleque, teve um encontro tenso com algo que não era o Papai Noel, virando pai de família e casando com a Charlotte 30 anos depois. Com o casamento ficando cada dia mais frio que café de prefeitura, eis que o Blake decide levar a família toda de volta para sua casa de infância, depois que o pai dele foi dado como morto. Em resumo, foi conferir se o velho tinha empacotado mesmo e de quebra tentar resgatar o casamento numa viagem bonita, vendo pinheiro, montanha e nuvem. Só que aí, meus amigos, entra o bingo do clichê. O celular fica sem sinal, óbvio, porque em filme de terror a operadora é sempre a Oi, eles se perdem, claro, porque usar GPS é coisa de inteligente. Eles pedem ajuda para um caçador estranho que fala umas frases tipo, esse lugar é meio perigoso, E para fechar a cartela, ele sofre um acidente, o carro pifa, a noite cai e o bicho pega literalmente. E o filme é daqueles tensão gradual, com o lobisomem só aparecendo lá pro final. Então, na maioria do tempo, fica aquele suspense, aquele vulto, aquele barulho no meio do mato. Só que quando o bichão aparece, o Blake tem então que provar que é pai de verdade e proteger a filha Ginger antes que ela vire petisco canino. Lobisomem, um filme ok, bom para passar um tempo. 10º lugar. Em 9º lugar, temos o suposto adeus da franquia que mais pagou os boletos da Warner nos últimos anos. Invocação do Mal 4, O Último Ritual. A história, baseada naquele clássico pleonasmo dos fatos reais que a gente finge que acredita, acompanha a família Smurl, que vive numa casa normal, mas que logo se transforma em dedo no cu e gritaria quando a filha que está de aniversário ganha um espelho de presente. E o que começa com manchas nas paredes e móveis fora do lugar, logo se transforma em agressões físicas, cachorro atirado na parede e muitos sustos dados por uma entidade demoníaca que não quer só assustar, mas sim destruir a família. Nesse cenário, encontramos o Ed e a Lorraine numa fase diferente. O Ed já está com a saúde debilitada por conta dos problemas cardíacos, e a Lorraine teme que esse caso seja o golpe final que pode tirar a vida do maridão. Só que, claro, a filha dele se mete na confusão e eles aceitam só mais um caso. E aí é aquilo que a gente já conhece. Susto, a Lorraine fazendo cara de quem tá com cólica, e tem o diretor Michael Chaves tentando imitar o James Wan, mas entregando algo com a profundidade de um pires. Aliás, desde que o James Wan largou o osso, a franquia virou um caça-níquel sem vergonha, né? É ruim? Não. É inovador? Não. É aquele feijão com arroz que tu come feliz, só que esquece 2 horas depois. Por isso ele tá aqui quase segurando a lanterninha. Invocação do Mal 4, 9º lugar, O Fim de uma Era. Ou não. O 8º lugar vai para Bom Menino. Imagina um cara doente, isolado numa casa no meio do nada, e o único companheiro dele é um cachorro. Pois é, Todd, o protagonista, sofre de uma doença pulmonar e decide deixar a cidade grande para tentar respirar um pouco melhor numa velha casa de campo que pertenceu à família. A irmã dele, a Vera, até tenta convencer o cara a desistir da ideia, dizendo que aquele lugar é estranho e que o vô deles morreu lá de um jeito suspeito. Só que o Todd não dá bola e vai mesmo assim. E para não ficar muito sozinho, ele leva junto o único ser em quem ele realmente confia. O Indy, um cachorro que parece sentir cada mudança no ar. E, como já é de se esperar, desde que eles pisam na casa, dá para notar que tem algo errado.
O Indy rosna para os cantos, fica olhando para o nada e se recusa a entrar em alguns cômodos. O Todd, por outro lado, ele ignora os sinais e quando decide parar de ignorar, aí já é tarde. Aliás, o diretor dessa pérola disse que foram 400 dias de filmagem para que tudo ficasse do tipo. Bom Menino, filme de terror diferente que causa desconforto não por mostrar demais, mas por fazer a gente sentir a presença de algo invisível. É diferentão, eu gostei. Em sétimo lugar, um filme com um título nacional tão bosta que parece quadro do programa do Rodrigo Faro. A Hora do Mal. Porém, não se deixe enganar, já que o filme foi dirigido pelo Zack Schager, o mesmo maluco que fez Noites Brutais. E se tu viu Noites Brutais, tu sabe que o Zack não bate bem da cabeça. E a história é um quebra-cabeça que começa quando 17 crianças de uma mesma sala de aula desaparecem no meio da madrugada. Tipo, do nada, o que deve ter sido um alívio pros pais, vamos ser sinceros, né? Sobrou só um moleque, o Alex, que deve ter ficado de castigo ou esquecido o despertador. E a culpa recai sobre quem? A professora, claro, a Justine Granger. E adivinha quem que é a professora? A Julia Garner. Sim, ela tá em 2 filmes aqui da lista, porque ela também é a mulher do Blake no filme do lobisomem. Enfim, o filme não fica só nela, ele vai costurando várias histórias ao mesmo tempo. A gente acompanha a Justine, que decide investigar o sumiço por conta própria, só que também vê o lado do Archer, que faz um pai desesperado e puto com a polícia, que passa horas assistindo ao vídeo da câmera de segurança, vendo o filho correr pro escuro. E no meio disso ainda tem um policial que persegue um alucinado de pó pelas ruas. E se prepara, meu anjinho, que o filme é sanguinolento o tempo todo. É violência gráfica, é gente surtada, é roteiro que parece que foi escrito à base de tarja preta vencida. É tipo uma antologia que tu nunca sabe se alguém vai explodir na próxima cena ou se vai levar um susto. O final é meio sem noção. A propaganda foi melhor que o filme? Foi. Só que A Hora do Mal é aquele terror que te prende porque tu precisa entender como diabos 17 crianças sumiram ao mesmo tempo. 7º lugar para essa bagunça sangrenta. 6º lugar, um filme que o Robert Eggers demorou 10 anos para fazer porque, segundo ele, a ideia era blasfema e nojenta demais. Só que adivinha, ele fez do mesmo jeito. Nosferatu. Ah, Pablo, Nosferatu é de 2024? Meus ovos. No Brasil ele foi lançado quando já era 2025. E a história vocês já conhecem, ou deviam conhecer, né, seus sem cultura. O Thomas, um corretor imobiliário, deixa a esposa Ellen na Alemanha e vai para Transilvânia vender uma casa para o Conde Orlok. Enquanto o marido está servindo de lanchinho, a Ellen, a filha do Jack Sparrow, fica tendo pesadelo com a morte e sentindo uma conexão estranha com o vampiro, quase como se ela estivesse atraindo ele. E o Orlok, obcecado pela moça, parte para a Alemanha num navio macabro, espalhando uma praga de rato, doença e corpo seco pelo caminho, transformando a cidadezinha num verdadeiro inferno. O filme é bonito, a fotografia é daquelas que dá vontade de botar num quadro, só que é pesado. Pesado do jeito que a gente gosta e a tua tia crente odeia. Nosferatu. 6º lugar para essa obra gótica, asquerosa e maravilhosa. Assiste de luz acesa, só pra garantir. Anjinho de Deus, tu tem noção do que eu passei pra montar esse ranking? Eu tive que assistir a tanta porcaria, tanto filme que parece roteirizado por estagiário que ganha vale transporte, só pra garimpar essas 10 pérolas de 2025 pra ti. Minha retina tá descolando de tanta bosta que eu vi. Então o mínimo que tu pode fazer, se tu não quiser que eu vá ir puxar o teu pé de noite, é esmagar o like e se inscrever no Capivara Zumbi. E se tu não é mão de vaca e quer garantir teu lugar no céu ou no inferno VIP, clica no botão Seja Membro e ajuda o pai aqui a continuar pagando a internet para baixar, para assistir legalmente esses filmes e manter meu estilo de vida de quem finge que é rico. Beijos de luz. Aproveita e confere também esses outros vídeos que eu vou deixar no card e nas telas finais e são o puro suco do caos. Em Pecadores, 5º colocado, o Michael B. Jordan interpreta 2 irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, que voltam à sua cidade natal na esperança de deixar para trás um passado marcado por escolhas erradas. São bandidinhos. Depois de anos longe, eles buscam recomeçar suas vidas abrindo um clube de blues na cidade. Contudo, se achavam que o negócio ia ter final feliz, erraram. Mal desfazem as malas e os pobres Fuligem e Fumaça já são marcados por uma força maligna que está só esperando para dar aquele abraço de boas-vindas. Resumo, o bar de blues, que parecia ser uma oportunidade de recomeço, logo se transforma num pesadelo quando eles percebem que um mal ancestral está à espreita.
E qual é a meta do tinhoso? Dominar a cidade, transformar os moradores em seus minions do apocalipse e, claro, promover aquele banho de sangue esperto para dar uma animada no tédio. E é dessa forma que o Fuligem e o Fumaça vão precisar largar a faxina na reputação e lutar para não virar estatística no próximo censo. É tipo voltar para casa e descobrir que o teu pai alugou o quarto pro Satanás. Pecadores. Quinto lugar, pode ver sem medo. Em quarto lugar, temos o retorno dos gêmeos mais perturbados da Austrália, os irmãos Philippou, que, depois de traumatizarem geral com Fale Comigo, voltaram para provar que a terapia deles ainda não tá em dia. Em Faça Ela Voltar, a gente conhece a Piper, uma guria que quase não enxerga, e o irmão dela, o Andy, que é tipo o cão de guarda da guria. Depois de uma tragédia que deixa os dois órfãos, eles são acolhidos pela Laura, uma senhorinha simpática que perdeu a filha afogada e cuja simpatia tinha prazo de validade bem curtinho. Isso porque o Andy logo percebe que a véia tem o cérebro derretido. Ela mexe no celular dele, ela oferece cachaça para menor de idade, e um detalhezinho, ela tem um fetiche macabro de beijar defunto que ela não conhece. Além disso, tem um moleque bizarro na casa, o Ollie, que tem uns surtos de raiva e come coisa que não deveria. Tem inclusive uma cena com uma faca que, meus anjinhos, é pura agonia. Faça Ela Voltar, um filme difícil de assistir, não porque é ruim, mas porque ele te incomoda em lugares que tu nem sabia que tinha. Quarto lugar para essa desgraça australiana. Medalha de bronze, subindo no pódio com o pé sangrando dentro de um sapatinho de cristal, temos a Meia-Irmã Feia. Só que esquece a Disney e a Fada Madrinha. Aqui a releitura é sombria e a protagonista é a tal da meia-irmã, a Elvira, uma coitada que vive num reino onde a única coisa que importa é a beleza. Se tu não é padrãozinho, tu não é ninguém. Tipo, eu seria o rei do lugar, porque eu sou maravilhindo. Já vocês, eu acho que não iam nem entrar. Por fim, quando a Elvira decide que vai conquistar o coração do príncipe, a guria liga o modo vale tudo. E em meio a uma competição doentia pela perfeição física contra a meia-irmã bonitona, a Elvira apela para medidas extremas e esquemas mirabolantes para tentar virar a rainha do baile. E quando eu digo extremo, eu tô falando de sangue, morte e suor. É a busca pelo status dos sonhos, custe o que custar. Um conto de fada onde a moral da história é a beleza dói e às vezes mata. É uma mistura de Cinderela com a substância, cheio de gosma e gente surtada fazendo merda pra ficar bonita. Tu termina o filme com agonia, mas feliz de ter visto essa desgraça que foi muito bem feita. Bronze pra Meia-Irmã Feia. Levando a medalha de prata, provando que nem toda continuação é caça-níquel, temos O Telefone Preto 2, filme onde a gente vai reencontrar o Finney 4 anos depois dele ter despachado o sequestrador pro colo do capiroto. E o moleque tá tentando levar uma vida normal, o que é meio difícil quando tu passou as férias num porão falando com o defunto. Porém, a paz acaba quando a irmã dele, a Gwen, começa a receber chamadas do telefone preto no sonho. Sim, o plano de dados do além tá evoluindo, e a guriazinha tá sonhando com 3 moleques sendo perseguidos num tal de Alpine Lake. E aí o que os dois irmãos gênios decidem fazer? Visitar o local no meio de uma tempestade de neve. Chegando lá, eles descobrem que o buraco é mais embaixo, pois aparentemente existe uma ligação bizarra entre a família deles e o assassino. E o pior, o Ethan Hawke tá de volta, só que agora como um encosto muito mais poderoso depois de morto, obrigando o Finney a enfrentar o mal de novo agora num acampamento gelado tipo Sexta-feira 13, só que com fantasma e telefone. Baita filme digno de medalha de prata. No topo do pódio, carregando a medalha de ouro, temos a obra-prima do meu grande parceiro Guillermo del Toro, que inclusive já jogou pôquer comigo, Frankenstein. Ah, Pablo, mas Frankenstein não é terror. Cala a boca. Na história, o diretor Victor Frankenstein, um cientista brilhante, mas que se acha a última bolacha do pacote, decide brincar de criar humanos. E como é que ele faz isso? Comendo alguém? Não. O gênio resolve catar pedaço de defunto no cemitério, costurar tudo e dar um choque. Só que vindo do Del Toro, vocês já sabem o que esperar. Não é aquele terrorzinho de susto barato. O monstro vai ser grotesco? Sim, vai. Mas vai ser aquele grotesco poético que tu olha e pensa, nossa, que coisa linda. A trama foca na tragédia da criação, naquele monstro que acorda pro mundo querendo um abraço, mas dá de cara com o Victor, que é alguém egocêntrico e um pai ausente que rejeita a própria obra. Resultado, o monstro fica puto e decide que não vai mais ser por amor, vai ser na vingança. Selo Capivara de qualidade obrigatório não só pelo peso do diretor, mas porque eu tô mandando. Anota aí, assiste e depois volta aqui para dizer, Pablo, você é um gênio
E eu sou um verme por ter duvidado de ti. Ah, e se tu tava achando que eu tinha esquecido da minha foto com a Mia, editor, mostra aí nós todo ajeitadinho pra sair procurar um lugar que vendesse coxinha em Londres. Inclusive, eu que paguei a conta, porque ela só tinha levado dinheiro em real. Eu sou Pablo Zorzi, confere os vídeos que eu preparei aqui do lado. Fui!